Informações passadas não garantem resultados futuros. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5, o plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos dos investimentos, que seriam em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente chama de raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Simples, seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do nosso plano 5. Hoje a gente vai falar sobre essa história de resultados passados não garantem resultados futuros. Então vamos entender melhor essa questão. Sempre lembrando, né, nosso disclaimer, não é recomendação de compra ou venda de qualquer ativo que a gente for falar por aqui. Mas enfim, vamos direto logo ao assunto. Talvez você tenha ouvido falar, talvez não, essa frase, né, que resultados passados não garantem resultados futuros. Só que tem um porém aí. Primeiro que é verdade, tá? Obviamente aí, mas aí você tem que estar atento primeiramente à palavra garantem, tá? É esse que é o ponto, né? Ninguém pode garantir nada. Seja uma análise técnica, seja uma análise fundamentalista, seja também uma análise quant. Muitas vezes eu ouço isso, né, na verdade, na maioria das vezes, do pessoal que trabalha com análise fundamentalista, tá? Por alguma razão, né, principalmente porque tem um impasse lá com o pessoal da análise técnica, né? Na verdade, o pessoal da análise técnica é que pena mais, né? Mas o pessoal da análise fundamentalista também usa essa frase aí para atacar, geralmente, o pessoal da análise técnica. Sendo que a gente, que é aí da análise quant, né, vai entrar nessa briga. Na verdade, vamos tentar desempatar essa briga através de uma explicação, que é exatamente a explicação que eu vou mostrar aqui para vocês. Então vamos entender melhor essa questão aqui. Então, primeiramente, tá? Aqui eu fiz uma linha de tempo, né? Quem me acompanha sabe que eu sempre gosto de fazer essa linha de tempo aqui para representar alguma coisa, né? Vou dividir aqui no meio, né? Esse tempo aqui ele pode ser dias, ele pode ser semanas, pode ser meses, anos, tá? Não importa, tá? Não importa esse ponto. Importa aqui, na verdade, que em um determinado momento vai haver uma decisão. Vamos colocar aqui nesse tempo T0 aqui, né? Tempo T0 vai ser a decisão. Qual decisão que o investidor vai tomar aí? Geralmente vai depender de algumas questões, tá? Primeiramente, tá? Essa decisão, independentemente de qual análise você vai utilizar, ela se baseia no passado, né? Informações passadas, né? E aí que está o ponto que eu critico, né? Que geralmente aqui se coloca, né, que essa informação passada, né, não vale nada, né? Ou que apenas o pessoal da análise técnica utiliza essa informação passada. Mas isso não é verdade, que eu vou explicar mais na frente, tá? Então você tem a informação passada, em um ponto no tempo você vai tomar uma decisão e você vai ter aqui resultados futuros. Isso aqui não vale simplesmente só para ações, tá? Se você for levar em consideração, isso vale para muita coisa, tá? Na sua vida. Então, em algum momento você vai tomar uma decisão com base em informações passadas. Nunca você vai ter informação futura e a informação presente, no momento que você começar a decidir, ela já se torna passada. Esse que é o ponto principal aqui, tá? Então, muita gente critica primeiro que usa essa frase de uma maneira que critica, né, o passado, né, que essas informações passadas não garantem resultados futuros, tá? Criticando principalmente o pessoal da análise técnica, mas como eu vou falar agora, não é só para o pessoal da análise técnica. Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui na análise fundamentalista, quais são essas informações passadas que você vai poder levar em consideração, né? Alguns fundamentalistas, eles podem utilizar os múltiplos, né? PL, o preço sobre lucro, né? Ou o preço sobre o valor contábil, outros parâmetros como ROI, ROIC, o que mais? Pode usar também, além dos múltiplos, podem trabalhar também com as demonstrações, né? Seria uma outra possibilidade. Quais demonstrações? Isso eu falo várias vezes aqui, também já falei, né? Demonstrações de resultados, também tem demonstrações aí de balanço e de fluxo de caixa, né? Então os fundamentalistas eles levam em consideração o passado também, tá? Eles não estão ainda considerando, não tem como usar informação futura, como eu falei, tá? Então vai ser uma predição, uma previsão de um resultado futuro que vai ser decidido ali, né? E o ponto de decisão vai ser ali no T0, o que vai ser, né? Por exemplo, compra ou venda de um ativo. Qual seria esse ativo? Ações, fundos imobiliários, REITs, stocks, ETFs, tanto brasileiros quanto americanos, né?
Então, alguns fundamentalistas, analistas, principalmente eu estou falando no sentido de analista, fundamentalista, eles vão levar em consideração esses aspectos que eu falei do passado para tomar essa decisão da compra ou venda de um determinado ativo. De repente, pode ser simplesmente alguém focado em ações, pode ser alguém focado lá em fundos imobiliários, pode ser alguém focado também em stocks e também em REITs, ou mesmo ETFs também, tá? Então, isso aí você vai ter um determinado resultado. O resultado, ele pode ser ganho capital, ou podem ser também aí dividendos. Dividendos ou rendimentos também. Vamos colocar aqui dividendos e rendimentos. Então seria basicamente isso, tá? A análise fundamentalista usa informação passada. Não tem como você decidir, a não ser que seja chute simplesmente. Você chutar lá, coloca um papelzinho com o nome do ticket da ação, coloca numa cesta lá e recolhe ali. Ali realmente não está usando nenhuma informação passada, tá? É simplesmente pegando ali na sorte. Então, nesse caso, tudo bem. Se for dessa forma a análise, aí sim, não tá usando nenhuma informação passada. Caso contrário, é inválida a crítica, né, nesse ponto aí de decisão. Principalmente muita gente fala assim, tá usando bola de cristal. Não tem bola de cristal, né, para saber o que vai ser, o que vai acontecer no futuro. Mas a verdade é que todo mundo usa uma bola de cristal. Tá? Essa bola de cristal é exatamente essa previsão dos resultados futuros. Não, Edgar, mas aí, por exemplo, tem uma empresa que tem um caixa bilionário. Não, a Grendene tem um caixa bilionário, sei lá, a Ambev, a própria Apple tem um caixa bilionário em dólares. Mas esse dinheiro é dinheiro do passado, né? Ele existe, mas foi o resultado passado que acumulou ali naquele caixa. Tá? Se a empresa não vender como vendia antes, ela pode falir também, né? O próprio Flávio Augusto, né, alguém que eu acompanho muito, né, ele fala nisso, né? Que não vende vai falir. Tá? Então, se a Apple, ele até citou o exemplo da própria Apple, se a Apple não vende, ela fale. Se o grupo dele lá da WhatsApp não vende também, ela vai falir. Então, ele tem plena consciência disso e, obviamente, essas empresas também têm consciência disso. Então, de nada vale aquele caixa bilionário se não mantiver o crescimento ou mesmo se decrescer o crescimento ou parar de vender como vendia antes, e aí cai todos os fundamentos. Olha aí a Croton, né? A Croton, que hoje é Cogna, está caindo aí, saiu de R$18 e hoje está sendo negociada a R$3. Mas enfim, é isso aí na análise fundamentalista. Na análise técnica, o que seria aí na análise técnica, né? A informação passada. Aqui no caso da análise técnica, o pessoal trabalha com duas possibilidades principais, né? Padrões de candle, que você enxerga lá verde, né, e vermelha, né? Existem padrões de candle aí que você pode trabalhar, né? Quem trabalha com análise técnica não é o meu caso. E a outra possibilidade seria aqui análise de parâmetros também. Parâmetros. Quais parâmetros? O RSI, né, que é o índice de força relativa, é uma possibilidade. O pessoal usa bastante. Pode ser também as próprias resistências, né, e suportes. Bandas, né, de Bollinger. E outros, né? São centenas de parâmetros que você pode ter ali na análise técnica. Então, são basicamente essas duas possibilidades. Novamente, informações passadas. Informações passadas para tomar uma decisão. Qual é essa decisão? Compra ou venda também de um ativo. De um ativo ou de um ativo financeiro, né? No caso aí poderia ser ações, também fundos imobiliários, REITs, stocks ou ETFs, né? Muita gente, no caso, utiliza a análise técnica para aplicar lá em mini índices, né? Ou mini dólar, né? O mini índice, né? Seria uma possibilidade aí para o pessoal da análise técnica, né? Principalmente o pessoal que usa para day trade. Não é o meu caso também, não faço esse tipo de operação de day trade, porque eu acho que é muito estressante. A não ser que você seja realmente um profissional, queira se dedicar a isso, né? Você não tem nenhum trabalho além disso, né? Você não é advogado, não é engenheiro, não é professor, não é nada disso, e quer fazer day trade, né? Operar, trabalhar com isso, aí tudo bem, tá? Mas caso você tenha uma profissão, um trabalho que garanta aquela renda ativa, então isso aí eu não recomendo para ninguém. Porque é estressante e você tem uma grande chance de perder dinheiro se você não se dedicar realmente.
Nunca fiz e nem pretendo fazer operação de day trade. Então o processo aqui, a decisão vai ser comprar ou vender um ativo em determinado momento, né, no tempo T0. O resultado futuro aqui, nesse caso aqui, unicamente vão ser ganhos capitais. Ou seja, o crescimento, né? Comprou 10, vendeu a, sei lá, 11. Aí você teve um ganho de capital de 10%, por exemplo. Então, esse é um ganho de capital. Novamente, eu falei anteriormente, né? O tempo ali pode ser, eu falei em dias, né? Pode ser até menos que dias, né? No caso do day trade, ele vai operar, de repente, em minutos. Também seria essa possibilidade, horas. Tá? Então, seria também um tempo ali mais curto, né? Ou curtíssimo, de curto ou curtíssimo prazo. Então, isso aqui na análise técnica. E aqui a gente tem, por último, aquilo que a gente trabalha aqui na Symmetry, que é exatamente a análise quant, tá? Nesse caso, a gente tem algumas possibilidades. Então, a gente tem aqui, por exemplo, informações estatísticas. Essas informações estatísticas, elas podem ser extraídas das cotações, podem ser extraídas também de parâmetros fundamentalistas, de tudo aquilo que a gente falou anteriormente, né? Podem ser também informações para você trabalhar. E também parâmetros da ordem de análise técnica, tá? Ou seja, ela abrange qualquer coisa ali, tá? Tanto análise técnica como análise fundamentalista, ou combinação de tudo isso, ou nada disso também, tá? Pode não usar nenhum parâmetro lá fundamentalista específico, nenhum parâmetro específico da análise técnica. Pode simplesmente usar outras informações, também estatísticas, que podem ser geradas aí no caso das cotações, dos parâmetros fundamentalistas, ou não, tá? Mas principalmente aí no caso podem ser parâmetros que não são aqueles parâmetros óbvios, né, que muita gente conhece, que é exatamente a nossa solução aqui. A nossa solução, a gente desenvolveu o ranqueamento VAPT, que trabalha com parâmetros não óbvios, que não são esses parâmetros que vocês conhecem aí de análise técnica e nem de análise fundamentalista. Mas enfim. Então a gente tem aí essa possibilidade de pegar essas informações estatísticas, podem ser informações não estatísticas também, tá? Não só informações estatísticas. Ou seja, seria pegar diretamente lá as informações lá, de repente, da análise técnica, da análise fundamentalista ou da própria cotação. Então, poderiam ser informações não estatísticas. E aí, novamente, o que vai ser aí no tempo T0? Vai ser a decisão de compra ou venda de um determinado ativo. Qual ativo? Novamente, ações, fundos imobiliários, stocks, REITs, ETFs, tanto brasileiros quanto americanos. É exatamente nessa linha que a gente trabalha. Inclusive, também criptomoedas, tá? Pode estar aqui nesse bolo também. Assim como lá na análise técnica também, tá? Na análise técnica. Na análise fundamentalista, eles não analisam, porque, obviamente, não tem um parâmetro fundamentalista lá na criptomoeda, tá? Sim, mas aqui a decisão é a compra ou venda do ativo, né? E aqui o que resulta? Qual é o resultado futuro que se espera? Podem ser ganho capital, ou seja, o crescimento do portfólio, né? Ou de uma ação específica, ou também dividendos. Diga dividendos? Sim, podem ser dividendos também. Você pode ter. A nossa solução ela não é diretamente focada em dividendos, mas você pode também ter o benefício de dividendos, porque a decisão de vender depois o ativo vai ser sua, né? Então o processo aí continua até você decidir vender o ativo. Então, enquanto você não vende o ativo, se ele paga dividendos, você vai receber os dividendos. Caso contrário, você vai ter o ganho capital apenas. Certo, pessoal? Então, seriam essas três possibilidades que você teria, né? Com base, novamente, em informações passadas. Vai acontecer uma decisão, e essa decisão eu esqueci de falar também, mas principalmente aqui na análise quant, né? Ela pode ter dois caminhos possíveis. Ela pode ser autônoma ou não autônoma. O que é isso, Edgar? Para você entender melhor o que seria essa decisão autônoma, não sei se você já ouviu falar desse termo, veículos autônomos. Veículos autônomos aí, geralmente o veículo é elétrico, né? Por exemplo, da Tesla. Esse veículo vai ser autônomo, ou seja, ele vai tomar a decisão por você, de frear, de acelerar, ou seja, você pode simplesmente sentar no veículo e não fazer nada, tá? 100% autônomo, né? Considerando que ele seja 100% autônomo. Ou seja, seria uma decisão automática.
completamente automática, tá? No caso dos investimentos, isso aqui seria o equivalente ao robô dos investimentos. Robô de investimentos, né? Não gosto muito desse termo, mas o pessoal usa, né? Robô de investimento. Já na decisão não autônoma, ela vai ser tomada, a decisão, né? Vai ser humana ainda, né? Ou seja, você ainda vai executar, é você que vai executar a ordem de compra ou de venda do ativo que você escolheu, né? Seja um daqueles que eu falei, ações, estoques, fundos imobiliários, REITs, ETFs ou criptomoedas. Então, você que toma essa decisão, tá? Então, ela não é autônoma. Você utiliza a informação e informações baseadas em informações passadas, né? Por exemplo, a análise quant pega, por exemplo, essas informações e aí, lá no caso nosso, a gente faz um sistema de ranqueamento, né? Para facilitar. Com base nesse sistema de ranqueamento, você pode tomar a sua decisão final. A gente desenvolveu um sistema de apoio à decisão. Essa que é a diferença, tá? Isso aqui é análise quant, tá? Em comparação à análise fundamentalista e em comparação à análise técnica. Lembrando, a mensagem principal que eu quero deixar aqui é que todas elas utilizam informações passadas. Todas elas trabalham com isso. Não tem exceção. A não ser que seja aquela possibilidade que eu falei, né? Coloca o cestinho lá com um monte de nomes lá dos tickers, sorteia um. Aí isso é uma decisão que você não está levando em consideração o passado. Se for assim, tudo bem. Caso contrário, 100% de chance que aquela pessoa está utilizando informação passada. Certo, pessoal? No vídeo de hoje a gente fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de compartilhar com seus amigos que também querem construir um portfólio de investimento, uma carteira de investimento para a liberdade financeira, de repente utilizando uma nova visão, né? Que é exatamente essa que a gente trabalha, que é a análise quant. Se for o caso, compartilhe com essa pessoa que tenho certeza que vai ajudá-la. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Abraço e até amanhã.